Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos para mais um episódio do Take 5 Lounge. Eu sou Elaine Rezende, sócia e diretora de engajamento aqui do grupo Take 5 e convido vocês para assistir ao episódio de hoje que se chama O Mundo é Delas, a trajetória profissional de mulheres inspiradoras. Vamos nessa? Pessoal, vou me audiodescrever aqui para as pessoas com dificuldade de deficiência visual. Eu sou uma mulher branca, de cabelos compridos, lisos, castanhos escuros. Também tenho olhos castanhos escuros e estou vestindo uma roupa preta. Bom, e eu estou aqui com as minhas convidadas do dia, que são a Bárbara Toledo. A Bárbara é engenheira e técnica em processamento de dados e atualmente é diretora para a América Latina de Estratégia de Consumo e Varejo na Intel. Bárbara, muito obrigada pela presença, estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Obrigada, Nani, uma honra estar aqui com vocês hoje. Gostaria de me autodescrever também. Eu sou uma mulher brasileira, parda, magra, tenho olhos castanhos, cabelos longos castanhos e estou vestindo uma blusa preta. Obrigada. E minha segunda convidada de hoje é a Loredana Sarcinella. Lore, muito obrigada por estar aqui. Obrigada a vocês. A Lore é sócia, diretora executiva de vendas e marketing e membro do conselho de administração da Zeca Educação Digital. Ela é uma executiva aí com bastante experiência em multinacionais, C-Level e também é colunista do Meio Mensagem. Mais uma vez, muito obrigada, Lore. Obrigada a vocês, uma honra também estar aqui com vocês. Então, eu vou me audiodescrever. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, encaracolados, olhos castanhos e estou vestindo uma blusa, um vestido marrom. Obrigada, Lore. É uma honra ter essas convidadas tão especiais, com trajetórias tão brilhantes, né? Mulheres que alcançaram o topo em grandes empresas e que estão aqui para nos inspirar, para mostrar um pouco o caminho que elas percorreram e dar um pouco do caminho das pedras para nós que queremos chegar lá também. E deixar claro, mostrar o quanto a gente consegue chegar onde a gente quer com determinação, com garra e com as oportunidades certas também, né? E para começar, eu vou trazer uma pesquisa que é a Women in Business 2023 da Grant Thornton, que diz que a proporção de mulheres em cargos de liderança bateu 32% em 2022, o que representa um aumento com relação ao ano anterior, isso a gente está falando nível global, mas ainda assim distante dos 50%, será que a gente gostaria de chegar? Bom, é um dado, né? E vamos lá então falar das mulheres que chegaram lá. Gente, queria começar perguntando para vocês duas, se vocês se lembram de algum momento que foi assim decisivo na carreira de vocês, no qual vocês queriam muito alcançar uma posição, um cargo ali, e que o fato de terem alcançado moldou o caminho que vocês percorreram dali em diante. Vocês conseguem lembrar de uma situação dessa e descrever aqui pra gente? Algumas situações, viu, Nani? Eu acho que vou elencar duas situações, né? Porque a gente está conversando aqui com um público diverso. Uma no começo da minha carreira, eu já tenho aí mais de 20 anos de trajetória na Intel, mas tive outras experiências profissionais antes. E a minha última experiência profissional antes da Intel, eu já era técnica responsável, trabalhava com implementação de sistemas de automação em prédios comerciais. E viajava bastante, tinha dificuldade em conciliar a faculdade de engenharia com o trabalho. E aí chegou o momento de pensar o que eu deveria priorizar e, né, conversando ali com os meus pais, falei, bom, é hora de priorizar a conclusão do meu curso de engenharia. E decidi o que na época para mim soava como uma regressão, um passo para trás, como a gente dizia na época, decidi que eu faria um estágio, deixaria o meu trabalho de carteira assinada, de técnica responsável, para estagiar e com isso ter mais tempo para cursar a faculdade. E é nesse momento que aparece a Intel na minha vida, né? Eles procuravam um estudante de engenharia para trabalhar na área de marketing. Eu achei aquilo no mínimo inusitado, né? Porque eu esperava que fosse uma vaga para uma área técnica, mas já que eu estava disposta no primeiro momento ali da minha carreira de ter uma experiência diferente e ter um foco maior
na universidade, achei interessante aquela posição e comecei a trabalhar na Intel. Isso mudou a minha carreira, porque até então já tinha trabalhado em multinacionais, mas numa área de atuação completamente diferente da área de atuação da Intel. E aí o bichinho da alta tecnologia me picou, me apaixonei pela cultura da empresa e falei, não, é aqui que eu quero estar. E aí me esforcei para que eu pudesse continuar ali na empresa e trilhar a carreira. Então, no começo de carreira, fica aí um aprendizado que é hora de experimentar e tentar coisas diferentes. E aí depois, um outro momento, quando eu já tinha uma carreira consolidada no marketing da Intel, já tinha trabalhado nos times da América Latina, no time do Brasil, experimentado diferentes coisas, eu queria algo diferente e surgiu a oportunidade de deixar o marketing de enterprise, algo super B2B, para passar a trabalhar numa posição de vendas B2C, da área de consumo e varejo. Então, uma mudança de 180 graus e no começo da pandemia. Então, mas eu acho que nesse momento eu me lembrei daquela outra mudança radical, digamos assim, e me dei a oportunidade de experimentar algo novo. E essa transição me trouxe para a posição que eu estou hoje, que é a diretoria de consumo e varejo para a América Latina, sentando no time global e tendo aí outras experiências. Puxa, que legal. Então, essa questão da ousadia de experimentar, né? Bacana. E você, Lori, consegue lembrar? Consigo, claro. Eu tenho também algumas passagens e uma bem simbólica para mim foi depois de 10 anos que eu já estava em bens de consumo, né? Então, eu trabalhava sempre com produtos de bens de consumo, eu estava na Colgate e surgiu a oportunidade de eu ser gerente de marketing na Motorola. E naquela época, isso foi em 97, era um mercado completamente novo, né? Tecnologia não era como é tecnologia hoje, né? Então, realmente era uma decisão bastante importante, né? Eu conversei com muita gente para sair de bens de consumo e tentar essa nova trajetória dentro da área de tecnologia, mesmo porque, para uma empresa de tecnologia, naquela época, olhar para o consumidor, ter a visão, né, do cliente, era algo que não era feito, era muito a visão da engenharia. Então, era uma visão interna, muito grande. E então, eu fui justamente era um time que estava sendo montado no mundo, né? Eu estava como Brasil, mas eu fui justamente para levar esse lado, esse ponto de vista do consumidor para dentro de uma empresa que era totalmente direcionada pelas inovações que a área de engenharia decidia. E com isso a empresa tinha muitos fracassos, lançamentos que eram fracassados, outros não, né? Mas tinha muito investimento que não tinha retorno, né? Definitivamente, né? Então, essa foi uma grande aposta que eu fiz. E outra também, como a Bárbara, foi durante a carreira, então, quando eu estava em meados, né, dos 13 anos que eu fiquei na Motorola, na metade dele eu assumi a área de vendas, mas uma área de vendas que também não existia, porque nós vendíamos 100% para operadoras. Então, era venda de celulares para operadoras, e eu comecei a fazer as vendas direcionadas para o varejo. Então, eu tinha que negociar com a operadora, negociar com o varejo e ver qual seria a melhor negociação para ambos os lados, né? Então, isso me trouxe muita experiência, né? Diferente, né? Porque realmente estar na ponta vendendo era um desafio muito grande. Isso ampliou muito para mim, né? Então, eu passei muito de uma pessoa da área de marketing para uma pessoa de negócios. E isso traçou minha carreira. Que determinou ali o restante. Puxa, quatro experiências, né? Que mostram aí, eu acho que essa questão da coragem, da ousadia, né? Muito legal, gente. E como que vocês consideram, nas empresas em que vocês trabalharam, ou se quiserem falar de uma específica, as políticas para a promoção de iniciativas de diversidade de gênero, de igualdade e de inclusão, né? Pensando na inclusão da mulher. Vocês lembram de alguma coisa específica que vocês gostariam de destacar? E vocês perceberam alguma mudança no decorrer do tempo em que vocês estiveram nessas empresas? Olha, Nani, eu fico muito feliz em te responder que sim. Eu acho que nós temos evoluído, talvez não na velocidade que gostaríamos.
e eu comentei que eu me apaixonei pela cultura da Intel e uma das coisas que a Intel leva nos seus valores é a diversidade. E eu digo que isso realmente faz parte da cultura da empresa, porque nós temos grupos de diversidade. Eu tive a honra de liderar o WIN, que é o Women at Intel Network, para o Brasil e para a América Latina. Nós temos metas de diversidade e inclusão, e nós investimos muito em diversidade e inclusão. A minha história, trazendo um pouquinho para a experiência pessoal, eu nem sempre fui assim afiliada do WIN, enxergava o WIN como um propósito, né? Até participar das primeiras conversas e ter acesso aos dados e entender que realmente trazer a mulher para o mercado de trabalho é uma oportunidade de negócio. Nós temos várias pesquisas que mostram que quando você tem um ambiente diverso, e aí vai além da diversidade de gênero, a diversidade de raça, a diversidade religiosa, você tem um resultado melhor, né? A Intel desenvolve tecnologia para todo mundo e a gente tem como propósito melhorar a vida das pessoas através da tecnologia. Se nós não tivermos uma equipe diversa para melhorar a vida de todas as pessoas, como a gente vai garantir que isso vai acontecer? Não é verdade? E aí, trazendo um pouquinho para a nossa realidade aqui no ambiente Brasil, acho que o time de diversidade e inclusão e o WIN, né, que é o pilar de gênero aqui no Brasil, tem evoluído com o passar do tempo. E quando eu cheguei a coordenar o time no nível América Latina, compartilhando experiências com o time global, eu tive uma grande surpresa, que o time da América Latina era o time mais diverso, para não dizer que é um dos únicos do mundo que tinham homens participando desse time. Porque é uma conversa de toda a organização. Então, a evolução que eu vejo é, trabalhamos de forma estruturada. 2, temos metas. E um dos casos mais recentes que eu gosto muito de mencionar é que boa parte da nossa força de trabalho, a Intel tem mais de 100 mil funcionários espalhados pelo mundo. Está nos Estados Unidos. Então, quando você quer ter projetos de impacto, geralmente é por lá que a gente começa. E em 2015 a Intel disse, não, nós queremos a representatividade total de mulheres dentro da Intel. E para isso a gente vai fazer investimentos, nós vamos colocar targets, nós vamos medir e esse é o nosso objetivo até o ano de 2020. E a gente começou com vários processos de treinamento, pesquisa interna, equalização de salários, porque sim, você precisa reconhecer os erros, né? E a Intel, quando fez uma pesquisa, percebeu que ainda tinha discrepância salarial entre homens e mulheres. Várias iniciativas com engajamento do corpo diretivo e nós atingimos a meta com 2 anos de antecedência. Nossa! Isso mostra que quando você tem foco, é possível. E a gente evoluiu, agora a gente tem metas para 2030, isso para todas as geografias. Então, nós percebemos que, você mencionou uma pesquisa falando de cargos de liderança. Não basta ter mulheres líderes como gestores, você também precisa olhar para os recortes. Como que nós estamos em liderança sênior? Quantas mulheres sentam no board da empresa? E quando a gente começa a discutir esse tipo de propósito, a gente chegou a um outro momento, que é o momento em que não basta a gente trabalhar só internamente. A gente precisa, sim, trabalhar toda a nossa cadeia de fornecedores. Então, a Intel, dentro do processo de seleção de seus fornecedores, tem como meta também os fornecedores diversos. E isso faz com que a indústria comece a se movimentar mais rápido. Então, sim, nesses 20 anos de Intel, acho que eu vejo uma mudança, vejo uma evolução da Bárbara também, que acho que nem sempre teve esse ponto de vista, e por isso que esse tipo de conversa é tão importante. Porque os dados nos chamam a atenção, a gente passa a ter conversas mais estratégicas e isso nos leva à ação. Ótimo, obrigada. Legal, Mari. muito bom. Muito bom. Eu também tive muita experiência com relação a isso, então durante os 30 anos que mais de 30 anos que eu trabalhei em multinacionais, eu trabalhei com diferentes culturas. Então, eu trabalhei com cultura americana, a própria cultura brasileira, né? Trabalhei em empresa brasileira também, a Natura. Trabalhei em cultura americana e asiática, né? Coreana. E elas em diferentes proporções e também em épocas diferentes, né? A gente precisou trabalhar muito o ponto de vista junto com a área de RH, mas para toda a empresa, né? Eu liderava junto com outras diretoras o trabalho de inclusão das mulheres, né? Então em cargos, né? Então em todos os níveis, que nem a Bárbara comentou, que é bem importante, né? Não adianta só
a gente ter 50% da população da empresa é de mulheres, mas elas estão em que nível? Né? Elas vão até assistente, elas vão até a gerente de início, ou elas estão em cargos de diretoria, de C-level, de liderança, né? Então, isso é bem importante. Então, eu atuei muito forte dentro da Motorola, com um grupo para Brasil e América Latina, para mulheres, onde a gente trabalhava, então, treinamentos, né? A gente tinha objetivos de crescimento de mulheres em cargos-chave também, dar voz para as mulheres também, que é muito importante. Muitas vezes as mulheres não têm acesso a reuniões importantes, a expor o trabalho que está fazendo dentro do time. Então, tudo isso foi trabalhado. Isso tem que lembrar que também foi numa época por volta de 2010. Quando já nos últimos anos que eu tive na Samsung, nos últimos 5 anos, já era uma cultura coreana, né, uma cultura asiática completamente diferente, que eu tive que me adaptar bastante, né, é uma outra forma de trabalhar, uma outra forma de ver também a composição de times. E lá a gente teve um trabalho muito grande, também focando na diversidade, né, de gênero, de raça, e trazendo também muito para dentro dos times, né, então, por meritocracia, mas também por dando chance para as pessoas poderem, né, trazer novas pessoas, diversidade para suas equipes. Então, a gente trabalhou muito isso junto com a área de recursos humanos para que isso crescesse dentro da empresa. E a gente conseguiu saltar os números dentro da Samsung, principalmente, de mulheres em cargos de decisão, né? Então, a gente colocou em um outro patamar, né? Então, a gente chegou a mais de 35% de mulheres em cargos de decisão. Olha aí, olha aí, que muito legal. bacana, muito bacana. Puxa, obrigada, muito ricos os exemplos, muito interessantes para quem não está dentro, saber tudo que rola nos bastidores aí das empresas, e fico muito feliz da gente ter isso. E a gente, só um comentário também, a gente sabe que equipes com diversidade, e seja ela qual for, diversidade de gênero, de raça, elas têm uma contribuição muito maior com relação aos resultados, né? Então, a gente já tem isso quantificado. Hoje, tem várias empresas, hoje grupos diversos trazem muito mais, trazem retornos de mais de 10% comparado a grupos não diversos, né, dentro das empresas. Então, eu sempre fui muito favorável a isso, né? Então, dentro das áreas que eu trabalhei, sempre trouxe pessoas com muita diversidade em todos os sentidos, né? De maneira que a gente pudesse trazer novos pontos de vista e novas formas de olhar para o negócio diferentes. E que elas representassem também comunidades que, dentro de uma média geral igual, não traria, né? Então, sem dúvida, esse é o ponto, né, que é bem importante. Perfeito, é a diversidade no coração do negócio, né? A diversidade a serviço da inovação. Sim. E da inclusão do ponto de vista do cliente, né? Da experiência do cliente. Eu queria saber de vocês agora uma questão um pouco mais íntima, vamos dizer assim, uma situação em que vocês tiveram o desprazer de ter que impor respeito numa sala de reunião, numa situação em que vocês estavam vivendo, para se colocarem ali como líderes ou responsáveis pelos projetos que vocês estavam lidando. Vocês têm algum caso para contar para a gente? Olha, eu acho que a gente vai se habituando com esse tipo de situação, né, ao decorrer do tempo. Fico muito feliz em saber que isso tem mudado. Eu me lembro desde a época de faculdade, como eu estudei engenharia, eu lembro da primeira aula do curso de desenho técnico industrial. Eu e minha amiga, éramos pouquíssimas, na aula de 70, né? 70 alunos numa classe, éramos 3, 4. E naquele dia éramos 2. O professor entrou na sala e falou assim: muito bem, meninas, vejo que já escolheram os lugares certos, porque afinal mulher não tem visão espacial, as verei aqui novamente no próximo semestre. Então, o ponto de partida é diferente, porque os meus amigos estavam lá só para aprender. E desde a primeira aula, eu e minha amiga estávamos lá para aprender e para nos provar. Para provar que éramos capazes e que o comentário dele não fazia sentido nenhum.
Eu fico muito feliz. Hoje tenho estagiárias que estudam até mesmo na mesma universidade. Eu falo, que bom que o mundo mudou. E mudou em que sentido? Na época eu tive, sim, aliados. Tive colegas que no final da aula vieram e falaram para mim, olha, eu acho que ele falou besteira, mas se você tiver alguma dificuldade, a gente sente e estuda junto. O que mudou hoje em dia? Eu vejo que esses aliados não esperam o final da aula para se posicionar. Eu acho que essa conversa de diversidade, inclusão e do empoderamento feminino, a gente pode até questionar a palavra assim ou não, é importante porque traz os aliados para perto da gente. E eu acho que em sala de reunião, hoje em dia, é mais raro, porque a gente conta muito com a ajuda dos aliados, mas sim, ainda acontece. Mas se for olhar no comecinho da minha carreira, teve um fato, eu até menciono em um capítulo de um livro que eu participei, que na época eu nem soube lidar com a situação. Estava fazendo processo de seleção numa empresa multinacional que trabalhava na área de autopeças, né? E estava no finalzinho do processo de seleção, cheguei para a última entrevista, era para a área de engenharia de qualidade, e o diretor abriu a porta, olhou para mim e falou, você veio para? E eu falei, bom, para a entrevista de estágio para o setor de qualidade. Ele, me dá um minuto. Saiu, 5 minutos depois voltou e falou, desculpa, mas eu não posso te entrevistar. Eu só tinha me apresentado. Qual o motivo de não poder me entrevistar? Perguntei, por que você não pode me entrevistar? E ele disse, não, porque não faz sentido eu ter uma mulher na área de controle de qualidade. É um ambiente extremamente machista. Eu já tinha cruzado o chão de fábrica caminhando, ouvindo assovios e todos aqueles comentários que a gente já está habituada. Que bom que tem diminuído, né? E ele falou assim, não, porque os clientes podem interpretar isso de uma forma errada. Eu não quero te expor a esse tipo de situação e também não quero ter que lidar com esse tipo de situação. Então, eu deveria ter sido mais específica, eu preciso de um homem nessa posição. E na época eu fiquei um pouco sem ação, mas não tinha o que fazer. Naquele momento eu já não queria estar naquela situação, então, né? Voltou e passou novamente pela fábrica. Passei novamente pela fábrica, fui embora. E o que eu acho que muda é que hoje em dia esse tipo de situação, ela não é tão velada. As pessoas falam sobre esse tipo de situação. Então, é um fato da minha história que eu não tenho nenhum orgulho, mas que eu acho que é necessário. Porque quando eu passei por essa situação, eu nunca tinha conversado algo parecido com nenhuma mulher. Não sabia como me portar. Até mesmo se eu deveria me queixar, quem eu deveria me procurar, ou se eu deveria agradecer. Eu fiquei literalmente sem ação. Achar que era normal, né? E que você saiu de uma enrascada. Então, que bom que estamos evoluindo, que bom que essas conversas são cada vez mais naturais. Sem dúvida. Estamos aqui falando sobre isso, inclusive, para muita gente. Lore, teve algum caso? Eu tive alguns casos, mas eu acho que o importante, assim, eu usei muito a educação que eu tive dentro da minha casa. Então, meu pai e eu sou a mais nova de 2 irmãos, né? Então, eu tive muito incentivo, né? Para falar, para me colocar, para seguir dentro do que eu queria. E, obviamente, eu vivi várias situações, né? Situações de que eu fui interrompida quando eu estava falando, numa sala de reuniões, situação com relação ao meu cabelo, né? Porque o meu cabelo enrolado, que se eu não poderia fazer uma escova para ir trabalhar, enfim. Então, eu já tive inúmeras situações, mas elas, assim, como eu trabalhei muito na parte de autoconhecimento, né? E também eu tive muito incentivo dentro da minha casa, eu acabei usando isso para ajudar outras mulheres, né? Então, para mim, muitas vezes, claro, feria, né? Acaba magoando, você não entende, né? Que nem a situação que a Bárbara contou, né? Ela nunca tinha falado disso com ninguém, né? Uma coisa, você começa a questionar, né? O que eu tenho, né? E, na verdade, você não tem nada. Na verdade, o problema está no outro, né? O preconceito é do outro, né? E então eu acabei usando muito isso, muitas vezes eu me senti atingida, mas eu sempre levei muito tranquilo, muito. Não te paralisou? Nunca. Tanto é que quando eu fui para a Motorola, em 97, eu era a única mulher dentro de toda a diretoria, né? E por isso, dessa maneira, eu permaneci por muitos anos. E isso nunca me paralisou, porque eu tinha um exemplo masculino dentro de casa muito forte. Então, na verdade, eu usava isso para ajudar outras mulheres dentro da empresa. Então, vamos nos colocar, vamos falar, vamos crescer,
né? Eu tirei muita, assim, e eu tenho muito orgulho de falar isso, né? Muita mulher que estava, muitas vezes, colocada de escanteio dentro da empresa, né? De maneira... E é um pouco que você faz, não precisa muito, né? Todo o mérito é da pessoa, né? Mas de maneira que você consegue incentivar um pouco essa pessoa, a pessoa vai embora. Né? Então, se ela sente que tem algum apoio, né? E que isso vai funcionar, ela vai embora. Então, eu usei como incentivo para outras. É resiliência, né? É o fato de você passar por uma situação, aprender com ela, por mais que doa, e falar assim, não, eu vou ajudar as pessoas para que isso aconteça menos, ou que elas possam superar isso de uma forma diferente. E aí os grupos de afinidade, esse tipo de iniciativa são cruciais. Né? E posso falar, não existe maior satisfação do que essa. Você vê, né, pessoas que muitas vezes são deixadas de lado, ou porque é mulher, ou porque tem um cabelo de tal jeito, ou porque tem a cor tal, ou porque é de outra raça, enfim, não importa, LGBT, não importa. E você vê a pessoa florescer, isso é de uma satisfação enorme. Né? Então, eu tenho muito essa bandeira. Puxa, né? Parabéns. Que bom ter gente assim para ajudar, para trazer o assunto, para que ele fique recorrente, a gente não tenha esse sentimento de estar sozinho, né? De que o problema somos nós. Que bom, cada vez mais. Isso tem tudo a ver com a minha próxima pergunta. Eu queria falar com vocês sobre networking e mentoria. O que vocês acham? De que maneira vocês acham que as mulheres que estão começando a carreira podem se aproveitar dessas duas ferramentas, né? E acho que você acabou de trazer, né, Lori, como você, no lugar de mentora, trabalha, mas vocês podem trazer experiências de vocês como mentorandas? Sim. É assim que se fala? Sim, eu acho que eu posso comentar, para Mulheres do Comando, eu comecei lá como mentora. Né? E cada mentoria é um caso diferente. Então, cada mulher que aparecia, existia um objetivo diferente, ou de crescer na carreira, ou de mudar de área. Então, eu acho que a gente usa muito a experiência que a gente tem de maneira extremamente positiva. Né? Então, a gente vai olhar aonde estão os problemas, mas vamos alavancar principalmente aonde existe, né, crescimento. Então, eu fiz muito isso. Então, eu uso muito, eu ainda faço mentoria, eu uso muito minha experiência como um incentivo para que a pessoa possa crescer. Legal. Alguma dica de networking também, gente, que vocês fazem? Bárbara, se quiser trazer também a questão da mentoria. Eu acho que a gente tem que tomar proveito do mundo digital. Né? Hoje em dia, a gente tem tantas ferramentas digitais, a pandemia ela só acelerou isso. Né? Eu comentei do Cloud Girls, que é um meetup, ou seja, você pode se inscrever online e levar isso também para o físico, para o mundo, né, tete a tete, para o mundo real. Então, hoje a gente tem várias iniciativas e vários grupos de mulheres ou grupos diversos. Estar disposto a conversar, a conhecer pessoas, isso é crucial. O primeiro passo pode ser mais difícil, dependendo da sua personalidade. A gente sabe que naturalmente as mulheres fazem menos networking e isso é crucial para a evolução de carreira. Então, e eu falo por experiência própria, eu me forço. Eu falo assim, poxa, quando eu olho para o meu trabalho, o que eu estou fazendo, eu falo assim, bom, como que está o meu contato com os meus principais stakeholders? E você tem que colocar esforço. A gente não tem o hábito de olhar para o networking como algo estratégico. Tudo que é estratégico depende de esforço. Então, poxa, aqui tá legal com clientes. Poxa, eu mudei de posição. Gente, tem um mundo inteiro de stakeholders internos que eu não conheço. O que eu vou fazer para melhorar isso? Vou participar de tal evento, eu vou entrar num projeto tal. É estratégico. E eu acho que as mulheres precisam enxergar o networking de uma forma mais estratégica para conseguir alavancar a carreira. E quando não sabe como, procura uma mentora, procura um grupo de afinidade que vai conseguir te mostrar o caminho e acelerar um pouco o processo. Com certeza, gente. Acho que os grupos ajudam demais. Mas eu queria se vocês pudessem dar uma dica sobre o networking, por exemplo, que a gente sabe que é mais difícil. Você falou do digital, né, Bárbara? Tem alguma dica que vocês poderiam dar, assim, de por onde começar, como abordar? Eu acho que tem que estar... Isso é interessante. Primeiro, eu acho que tem que estar dentro da... Que área é, né? Então, por exemplo, hoje eu vou falar a minha experiência própria, né? Desenvolvi toda uma carreira
dentro da área de negócios e hoje eu sinto que eu estou começando do zero. Então, eu estou numa startup nova que trabalha educação, uma plataforma digital. Então, eu tô com um foco em educação bastante grande, que é uma área que eu não tinha conhecimento. E estou há 3 anos estudando para ser conselheira de empresas, né? Então, já sou conselheira de 2 startups e eu quero ir também para uma de varejo, né? E isso requer todo um networking novo. Né? Então, eu estou assim, ampliando agora o meu networking para quem é conselheiro, para dentro dos cursos que eu estou fazendo dentro do IBGC. Então, é isso. Então, dentro da área que você está, você tem que procurar aonde, né, que estão, né, onde as coisas estão acontecendo, né, para você... Então, você fazer parte de cursos, né? Nos cursos você conhece muitas pessoas, muitas vezes viagens que são viagens que vão te dar um treinamento fora, isso é bem importante, que vão muitos brasileiros, que você pode ampliar teu networking. Enfim, até criar um vínculo, né? Criar em alguma situação específica. Então, eu acho que está muito dentro do objetivo que você tem também. Certo. Mas eu acho que você tem que ir atrás, tem que procurar. Para quê? Para você também poder aprender com outras pessoas, né? Não é o networking pelo networking, né? É para você realmente ampliar conhecimento, ampliar a tua rede, né? de prospecção que você possa fazer dentro de um trabalho novo que você queira, que é a situação que eu me vejo hoje. Sim, e de uma forma estratégica. De uma forma estratégica, porque o networking é um relacionamento. No relacionamento você tem uma troca. Né? Então, acho que é algo que é muito importante que a gente fala com as mentoradas conheça a sua história. As que você tem, exatamente, o que você tem para entregar. Né? Então, no caso da Laura, ela está entrando na área de educação. Mas, gente, ela tem um histórico profissional, assim, da área de B2C, da área de B2B, da área de tecnologia, de bens de consumo. Ela tem uma experiência super rica, né? Então, ela quer entender mais sobre a área de educação e vai ter uma troca super rica com pessoas da área de educação que não conhecem outras áreas e muitas vezes surgem muitas oportunidades de negócio aí. Então, acho que fazer o exercício, principalmente para quem está começando, conheça a sua história, o que você faz bem, o que você pode agregar nessa troca, né? Porque o networking nada mais é do que uma troca. Puxa, e se eu puder também agregar ali os meus 5 centavos de contribuição, eu também colocaria, além de tudo que vocês trouxeram, a questão da gente se abrir para conversar, sabe? Eu acho que a gente partir de um lugar que a gente sabe que a gente não sabe tudo. Sim. E trocar ideias, de fato. Uhum. Então, genuinamente, buscar pessoas que estão nesses lugares onde a gente sabe que a gente vai encontrar pessoas que estão com os mesmos interesses que nós, e conversar realmente sem um objetivo específico, talvez para um momento, mas dentro de um contexto. Né? E com isso criar vínculos, oferecer o ouvido para poder aprender com de eles. ampliação, né? E quem sabe também contribuir de alguma maneira, né? Bom, é isso. Agora, indo para a questão de liderança, eu queria conhecer um pouquinho mais de vocês como líderes. Como que vocês acham que é o estilo de liderança de vocês? Como vocês classificariam? E se vocês acham que ele foi moldado ali pela trajetória, pela história das experiências que vocês tiveram? Então, sem dúvida nenhuma, meu estilo de liderança foi sendo moldado. Ele partiu sempre de uma liderança muito inclusiva. Isso é bem importante, então sempre com muita abertura, com muito espaço para conversa e para discussão, para chegada de uma estratégia ou de um objetivo comum, né? E a partir daí o grupo seguir. O que ele mudou no decorrer do tempo foi que ele foi sendo cada vez mais diverso, né? Então, inclusivo, diverso, então o estilo de liderança que abocanhava muitos tipos de pessoas e também com muita demanda de resultados, né? Então, toda a parte de KPIs sempre para mim foi muito importante. Então, assim, toma lá, né? Toma lá da cá, né? Então, sempre, sim, nós vamos ter espaço para conversa, nós vamos ter espaço para tudo, para divergir, para depois convergir, isso é bem importante, porque é aí que as pessoas realmente têm o buy-in, aí que elas engajam com a proposta,
mas sabendo que, né, tem também um ônus, né, e tem também uma expectativa com relação a resultados, a números, né, então isso é muito importante. Então, o que aconteceu ao longo da minha trajetória é que ela é muito mais equilibrada, né? Então, os dois lados são muito mais equilibrados. Às vezes, pendia muito mais para o lado inclusivo e menos para o lado de resultados, e depois ele foi ficando, né, ao longo da carreira, um lado bem equilibrado com relação aos dois. Ótimo. Obrigada. Imagina. E você, Concordo super com a Lore. Acho que nós somos, no final do dia, um apanhado de tudo aquilo que nós vivemos, né? E as pessoas trazem uma grande carga para a gente, e a gente vai evoluindo. Eu acho que mais no começo de carreira eu era muito orientada a números e KPIs. E com a evolução da carreira eu fui descobrindo que se as pessoas elas não têm um propósito e uma visão a compartilhar, a gente não chega nesses KPIs, assim como a Lore estava comentando. Então, acho que o meu estilo hoje ele é muito mais participativo. Né? Se as pessoas não compraram aquela ideia, a gente não vai chegar lá. Né? As pessoas precisam comprar a ideia, entender qual é o papel delas naquela ideia, né? E para aquela ideia ou aquele KPI passe a ser o objetivo do grupo. Uma vez que é o objetivo do grupo, fica muito mais fácil a gente perseguir o resultado. Sou engenheira numa empresa de engenheiros, para a gente não tem objetivo sem número, não tem objetivo sem KPI. Né? Mesmo que o objetivo seja o objetivo de ter mais diversidade, ou um objetivo específico de vendas de negócio, isso é crucial. E, naturalmente, a diversidade está dentro disso tudo. A gente até comenta que quando você tem um ambiente não diverso, as pessoas chegam a gastar de 20% a 30% da sua carga mental tentando se moldar para caber naquele ambiente. Gente, a gente quer o potencial máximo das pessoas. A gente não quer que as pessoas trabalhem a 70%, 80%. Né? Então, tem que ser diverso, tem que ser participativo, as pessoas precisam se sentir à vontade, porque no final do dia a gente faz negócios e a gente trabalha com pessoas, né? A gente fala de B2C, de B2B, mas a gente deveria falar de people to people, né? Porque no final do dia, sempre, juntos, a gente chega mais longe. Sempre. Falando sobre maternidade, somos mães, vocês também já me contaram. Queria saber um pouco de vocês, como é que foi compaginar a experiência da maternidade com os cargos que vocês ocupavam nessa época. Se teve questões internas ou externas que vocês tiveram que superar para poder exercer o trabalho e a maternidade da melhor forma possível. Perfeito. Acho que são poucas coisas que mudam a pessoa na vida. E a maternidade ou a paternidade é uma delas. Né? Eu acho que existe uma Bárbara antes de ser mãe, uma Bárbara depois de ser mãe. E as diferentes fases da Laura vão mudando a Bárbara, porque ela vai aprendendo com a Laura e com a vivência da Laura. Então, sim, o retorno ao trabalho é um processo difícil. Eu lembro que na época, o sentimento de culpa, né? As pessoas dizem, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas aquele sentimento de culpa de, poxa, será que eu deveria? Será que eu não deveria? Eu tive a sorte de ter uma rede de apoio muito forte. E tem um ditado africano que fala, it takes a village, tipo, leva uma vila inteira para criar uma criança. A gente não necessariamente tem isso na nossa cultura. A nossa cultura responsabiliza muito a mãe. Eu não tinha essa visão quando eu voltei a trabalhar na licença maternidade, mas hoje eu acho que eu encaro isso de uma forma diferente. Eu vejo as mulheres voltando da licença maternidade ou um pouquinho antes de sair para a licença maternidade e eu falo, pense 2 vezes, nem tudo é a sua responsabilidade. Tanto que hoje em dia a gente discute licença parental para o pai e para a mãe. Vários países já contam com licença parental. No Canadá, por exemplo, a gente visitou amigos recentemente e eles falaram, não, a gente divide a licença. São 9 meses, ela fica os primeiros 5 meses, até por conta da amamentação, depois ela volta e eu fico. Porque para mim é importante estabelecer o vínculo. Aí entra a introdução alimentar, eu prefiro que a introdução alimentar seja comigo e não na creche. A gente falou, poxa, que discussão evoluída perto daquela que a gente tem. Quando eu saí de licença maternidade, a Intel ainda não era empresa cidadã, foi um dos pedidos que a gente fez na época. A Intel hoje é uma empresa cidadã, então a mulher tem 6 meses de licença maternidade e o homem 20 dias de licença. Meu marido na época teve 5 dias, gente. 5 dias não dá nem para criar vínculo com o bebê. Né? E aí começa todo esse processo de
de possível culpa, né, e de responsabilidade, que na verdade deveria envolver aí toda a família e todo o ecossistema que você tem ao redor. E a mulher, ela passa por uma transformação. Do meu lado, eu fui super bem acolhida. Uma das primeiras notícias que eu tive quando eu cheguei no escritório, o presidente chegou para mim e falou: assinei ontem. A partir de agora, todo mundo vai ter direito à licença maternidade e parental estendida, porque agora então é uma empresa cidadã. Eu falei, poxa, que legal, né? Ouviram a requisição e em menos de um ano conseguiram tornar isso realidade. A gente tinha um lactário, então eu ainda estava amamentando a minha filha, eu podia fazer pausas para fazer extração de leite, para que ela pudesse fazer a introdução alimentar no tempo certo no berçário. Tinha todo esse suporte, o suporte da minha família, o suporte do meu marido, mas a gente ainda tem uma sociedade que responsabiliza muito a mulher. E na época que eu voltei, eu lembro que eu conversei com o meu chefe e falei, não, eu preciso de pelo menos 2 anos de estabilidade para colocar tudo em ordem, etc. e tal. E aí a gente teve movimentações na empresa e ele não me considerou, obviamente, porque eu tinha dito isso. E já tinha passado um tempinho, aí eu fui falar com ele e ele falou, poxa, mas você é sempre tão assertiva, você falou que queria uns 2 anos, eu respeitei o seu tempo. Aí eu falei, não, então agora esse tempo acabou, eu quero olhar para outras oportunidades, quero projetos maiores. Eu literalmente pedi projetos menores, porque estava literalmente me poupando. E não necessariamente precisa ser assim, né? E um outro ponto que eu acho que as pessoas falam pouco, a minha filha vai completar 10 anos, o meu marido é super parceiro, as avós também, a gente tomou a decisão de morar próximos da família, justamente para contar com essa logística e com essa rede de apoio. Mas o meu marido teve vários momentos em que ele foi questionado, mas por que você não pode chegar mais cedo amanhã? Não, porque a Bárbara está viajando e eu vou levar a minha filha à escola, então eu só posso chegar às 9 na reunião. E as pessoas não entendiam, mas como? Mas como que ela está viajando? Como? Como? E eu olhava para ele e falava assim, obrigada pela sua resposta, mas que absurdo as pessoas te questionarem isso. Você é o pai, faz todo sentido que você a leve para a escola. E se a gente está discutindo uma sociedade mais equalitária, a gente está falando de divisão de papéis, né? Então, eu acho que a gente precisa trazer os homens e toda a sociedade para essa conversa e as mulheres precisam enxergar que a mãe não é a única responsável pela criação dos filhos, que a gente realmente precisa de todo o entorno e de uma vila, como diriam os africanos, para fazer isso funcionar. Puxa, é isso. E você, Lori, teve alguma experiência assim? Como foi para você? Bom, primeiro, assim, tudo que a Bárbara falou, eu concordo. Não tenho nem preciso acrescentar, porque realmente eu penso a mesma coisa. E tive também uma rede de apoio, tive meu marido que me ajudou muito na época. Hoje sou divorciada, né? Mas na época, quando a gente teve a Valentina, eu tive muito apoio e sempre tive muito apoio para minha carreira também. Mas eu sentia assim, eu me sentia uma malabarista, literalmente. Então a carga, por mais que você tenha essa rede de apoio, né? É como eu me sentia, né? Então eu acho que tem, assim, o excesso de responsabilidade, o excesso de querer entregar, da perfeição, que a mulher também tem muito isso, né? E a perfeição para todos os lados, né? Então, em casa, como mulher, como mãe, né? Dentro do trabalho, atingindo objetivos, né? Dando resultado. Então, assim, eu me sentia muito, né, nesse papel pressionada, bastante pressionada. E bem na época que eu tive a minha filha, logo em seguida eu assumi um papel de América Latina. Então eu ficava muito no avião. Então eu viajava muito América Latina, Estados Unidos, que era onde era a sede, na Motorola. E com isso eu tinha que driblar meu tempo, né? Então por isso que vem essa palavra malabarismo, vem muito na minha cabeça, porque realmente eu voltava de viagem, então era o final de semana que eu tentava deixar 100% dedicado à minha família, a ela, e na segunda tá pronta já para poder entregar tudo e cuidar de todos aqueles países. Enfim, eu acho que assim, hoje é o mínimo ser igualitário. É o mínimo, porque se a mulher tem uma responsabilidade e tem entregas para fazer, tanto quanto o homem, é um trabalho que tem que ser dividido, né? Para mim não tem nem, assim, eu nem cogito uma outra alternativa, mas essa não é a realidade,
né? Para a grande maioria das mulheres brasileiras não é a realidade. Muitas mulheres são arrimo de família no Brasil. Hoje, trabalhando com educação, eu vejo muito isso na pele, né? Porque a gente trabalha bem focado em quem não completou o ensino médio. Então, é mais de 70 milhões de brasileiros, principalmente com necessidades, né? Então, a gente vê muitas situações que não são as mais, né? A gente está falando aqui dentro de um ambiente controlado, né? Eu diria, um ambiente totalmente controlado, né? Então, a gente tem família, tem apoio, né? Tem uma carreira que pode pagar alguém para te ajudar, né? Mas essa não é a realidade da maioria das mulheres, né? Então, hoje, eu estava vendo uma pesquisa que 98% das mulheres do Brasil que cuidam dos seus filhos ou as mulheres vizinhas, etc. 2% dos homens declaram que cuidam dos filhos. São sempre mulheres. São sempre mulheres. Então, assim, ter esse exemplo e a gente poder seguir nisso, né, é o mínimo que a gente tem e poder levar para as outras pessoas também, né? Puxa, obrigada por dividir isso. E a minha próxima pergunta é, assim, conselhos práticos de coisas que vocês fizeram e que funcionaram e que ajudaram. E aí eu vou falar da minha experiência também. Eu sou mãe de um filho de 7 anos e eu tive depressão pós-parto e foi muito difícil para mim. Eu acho que a questão da personalidade, eu sou uma pessoa muito exigente comigo e com o meu entorno, me colocaram numa situação ali de estar realmente perdida, achando que eu não ia dar conta, porque eu tinha que dar conta de tudo. Eu estava na maternidade, eu recusei a ajuda das enfermeiras para trocar a fralda, que enquanto as minhas amigas disseram, sua louca, aproveita, porque depois vai ficar difícil. Não, eu achava que eu tinha que aprender, ele saiu da minha barriga, eu já tinha que fazer, ele era minha responsabilidade. E aí a questão da volta para o trabalho também foi bastante complexa por causa disso. E aí trazendo o que você que você comentou agora, Bárbara, sobre nem tudo é sua responsabilidade, aceite e exija também, não é só aceite, exija, porque não é para ser assim, né? Eu acho que esse é um conselho super prático. E aí, meu conselho também, acho que alguma coisa que me despertou com a maternidade foi a praticidade e a questão da consciência de que o tempo passa muito rápido. A gente estava conversando sobre isso antes de iniciar o episódio. Então, eu fiquei muito mais assertiva depois da maternidade, porque eu não podia perder tempo, porque o meu tempo era escasso, eu também estava fazendo os meus malabarismos. Então, puxa, eu preciso ser direta ao ponto e eu preciso ver o que eu estava pedindo aqui. Então, por favor, seja direto também, para não termos mais tempo a perder, porque daqui a pouco tem um bichinho lá me esperando em casa para o próximo horário de mamar. Reuniões não efetivas, você olha e fala assim, podia estar fazendo tanta coisa, né? Não é? A gente fica realmente muito mais assertiva. Obrigada, gente. Puxa, para a gente finalizar mesmo, eu queria que você contasse um pouco, Lore, sobre a Zeca, que é o projeto que você está envolvida agora. Estou 2 anos na Zeca, Educação Digital. É uma plataforma de inteligência artificial que a gente trabalha todo o ensino médio para quem evadiu do ensino médio. Não é para tirar aluno de sala de aula, né? Então, hoje no Brasil, a gente tem mais de 70 milhões de brasileiros que não têm ensino médio. 1/3 da população economicamente ativa no Brasil não tem fundamental e não tem médio, acima de 18 anos esse número. Então, a gente tem uma plataforma que a pessoa pode aprender à distância, né, pelo celular, pelo computador, que a gente acelera o ensino médio de 3 anos para 10 meses. E são pessoas geralmente mais velhas, né? Geralmente elas têm mais de 30 anos, né, que se arrependeram de ter saído do ensino médio por algum motivo, porque os motivos que as pessoas saem do ensino médio, abandonam, geralmente é pelo trabalho, ou por uma gravidez precoce, por ter que cuidar dos filhos, né? Sim, imagino. Então, esse é o nosso trabalho. Então, a gente tem ido para as empresas, porque se a gente tem 70 milhões de brasileiros no Brasil, essas pessoas estão do nosso lado, trabalhando nas empresas, ou até nas escolas, né? Que a gente vê muitos funcionários de escolas que não têm ensino médio. Então, a gente tem ido para as empresas, a gente já tem grandes clientes, né? Então, hoje a gente trabalha com Magazine Luiza, Grupo Trigo, que é Gendai, Gourmet, enfim, a Vibra.
tem vários clientes interessantes que são empresas, pode ser empresas de pequeno, médio, grande porte, mas que elas tenham funcionários, que elas acreditem nesses funcionários, né? E que eles possam crescer. Então, a primeira coisa, antes de até de dar um ensino profissionalizante, é você dar o ensino básico, né? Então, é isso que a gente faz. A gente trabalha o ensino básico via a plataforma e também via as lives, né? A gente tem lives diárias. Entendi. E é isso, é um trabalho, um mega desafio. Uau, e o Zeca, né? A palavra Zeca, conta pra gente. Então, a Zeca é assim, primeiro a gente queria um nome bem brasileiro, popular, curto, sonoro, né? Que ficasse na cabeça das pessoas, e um nome que fosse querido também, né? Então, é um nome querido brasileiro, né? Todo mundo tem um tio, uma tia, um cachorro Zequinha, o Zeca. E a gente pôs com K, Zeca com K, porque na língua persa significa sabedoria, e esse é o significado que a gente quer levar, né? Esse é o trabalho, o principal trabalho que a gente quer levar, conhecimento para as pessoas. Parabéns pelo trabalho, vida longa, a Zeca. Estamos aí, na batalha. Obrigada, né? Isso aí. E, Bárbara, para a gente finalizar aqui do ponto de vista da Intel, fala para a gente sobre aquele projeto com as mulheres gamers. O segmento de gaming é o segmento que mais cresce hoje no mercado de consumo na América Latina, e no Brasil não é diferente. Infelizmente, ainda é um segmento extremamente masculino, né? A gente sabe que muitas meninas, quando começam a jogar, às vezes usam nicks masculinos para não serem ofendidas nos jogos ao vivo. Isso ainda acontece, infelizmente. E a gente tem um olhar para essa situação e para a diversidade. Então, hoje nós temos influenciadoras que trabalham no nosso time global de influencers, e nós apoiamos também todos os influenciadores locais. Então, o nosso Blue Team, que é o nome do time azul aqui da Intel no Brasil, é um time extremamente diverso e conta com várias mulheres. E a gente tem contagiado algumas outras empresas. Recentemente, a gente esteve num evento da Kingston, em que a gente convidou várias mulheres do setor gaming, e algumas delas falaram para mim: nossa, eu nem sabia que existiam tantas. Então tá aí o poder de ação, de colocar as pessoas juntas para que elas possam ser interlocutores e disseminar um pouquinho mais essa mensagem e acelerar a transformação. Puxa, e reforçar o que a gente falou no início, né? Que com garra, com coragem e com as oportunidades certas, a gente chega onde a gente quiser. Obrigada por estarem aqui conosco hoje. A gente está disponível nas plataformas do YouTube, no Spotify, então siga lá o grupo Take 5, o Take 5 Lounge, para ficar por dentro aí dos próximos episódios da nossa série de videocasts. Até mais, obrigada!